Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós, nessa noite, vamos dar continuidade às meditações aqui no livro de Salmos, né? E hoje eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 90. Salmo de número 90. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmãos. Vamos orar. A tua palavra, ó Deus eterno, tem sido o nosso alimento, dia após dia, o nosso sustento. Por meio dela, o Senhor nos dá instrução, nos renova a esperança, nos dá novo ânimo, nos mostra, Senhor, o verbo vivo, nos admoesta. Senhor Deus, obrigado por tua santa palavra. Nessa hora, Senhor Deus, pedimos que o Senhor perdoe as nossas faltas. Pedimos também, ó Pai, que a tua instrução, a tua palavra alcance o coração do teu povo, dos que estão aqui presentes, daqueles que estão em seus lares ou em outro ambiente, Senhor, nessa hora. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tempo é sempre um bem escasso, não é verdade? Alguém, por acaso, tem tempo aqui para vender? Se quiser, se tiver, talvez eu compre. Tem no OLX para vender? Paga no Pix. Parece que o tempo é sempre o nosso inimigo, não é? Nas primeiras horas da manhã, se a gente não tiver cuidado, a gente vê um tempo como um vilão. E a gente precisa vencê-lo. O ano passou voando. Talvez você tenha feito N programações, colocou sua agenda, e aí a gente já está chegando assim na última quinzena de dezembro, e talvez pouca coisa, metade, não tenha saído do papel. Talvez alguns mais privilegiados, que venceram o grande vilão, talvez tenham até conseguido, pela graça de Deus, alcançar êxito na sua programação, na sua agenda. E o dia passou rápido, o tempo passou voando, às vezes a louça ficou lá para ser lavada, ou talvez aquele relatório que você precisa prestar agora, no final do ano, ficou incompleto. O fato é, meus irmãos, que nós
estamos diante desse tempo, vivendo no tempo, e precisamos administrar o tempo. E sabe, quando a gente lida com o tempo, a gente percebe quanto nós somos pequenos. E a gente entende que precisamos de Deus para alcançar esse êxito. Nós somos limitados, a vida é efêmera. Eu não sei se os mais experientes aqui na fé, os mais vividos em dia, já conseguem administrar bem o tempo. Não sei se eu vou perguntar aos mais vividos aqui, aos mais experientes. Vamos perguntar a alguém que pode nos responder e que parece ter a noção exata e precisa do tempo, a forma como lidar com a efemeridade da vida, porque ele entendeu que para se administrar bem o seu tempo, é preciso olhar para além do tempo. É preciso olhar para o Deus que é eterno e que é Senhor do tempo. O Salmo 90 ele foi escrito por Moisés, o único escrito por Moisés. E curioso isso, porque ele escreveu todo o Pentateuco. Por isso, a gente pode estar lidando aqui com o salmo mais antigo de todo esse livro dos cânticos aqui, dessa salmodia. E é curioso e interessante, porque na nota de introdução aqui desse salmo, a gente vai ver oração de Moisés, homem de Deus. É um homem de Deus, um homem submisso à vontade de Deus, um homem usado por Deus, que está aqui escrevendo para nós. Alguém que viveu muito, alguém que certamente lutou contra o tempo, alguém que vivenciou tantas experiências. Talvez esse salmo tenha sido escrito por ele já no final da sua vida. Ele viveu 120 anos. Parte dessa sua vida vivida no palácio de Faraó, sendo filho da filha de Faraó. Depois ele vai passar por outra fase importante na sua vida, em outra jornada lá com Jetro, quando ele foge para Midian. Depois ele é levantado como libertador do povo, e aí volta para o Egito para libertar o povo, e conduz esse povo até Canaã, quase entrando na terra prometida. Aqui, meus irmãos, esse é um salmo litúrgico, que nos mostra como nós devemos nos portar diante do Senhor em adoração. Por isso, esse salmo, de maneira até simples, vai nos mostrar esse Deus que é eterno, contrastando agora com a nossa transitoriedade e nos apontando para a eternidade. Vamos olhar, aplicando algumas lições e observando esse texto. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olhando para aqui, é que Deus é eterno. E diante dele tudo se torna breve. Esse Deus que é eterno, esse é um atributo do Senhor, exclusivo do nosso Deus. Juntamente com sua eternidade, a gente pode pensar também na sua onisciência. Ora, se ele é eterno, ele viu todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Nada fica em oculto, nada passou despercebido por esse Deus. Ao entrar na presença do Senhor, Moisés nos aponta essa coisa que é tão preciosa, de olharmos para o Deus que é eterno, e olhando para esse Deus que é eterno, termos a real dimensão de que nós somos fracos, frágeis, um pontinho diminuto nessa linha da eternidade. Eu acho que eu não posso nem falar que é linha, que tem um começo e tem um fim. Como é que a gente usa as fórmulas para contar o tempo? Algumas pessoas contam o tempo tipo, eita, na época que eu fiz o colegial, que hoje é o fundamental, na época que eu estudei não sei aonde. Outros contam o tempo dizendo assim, foi na época que eu morei em tal cidade. Hoje eu me lembrei da cidade maravilhosa que eu morei, né? Em Fagundes, passando lá por uma das paradas de ônibus e dizendo, eita, que faz 10 anos já, né? Que a gente estava aqui esperando o ônibus para ir para Fagundes. E eu dizia a ela, 10 por baixo, porque já são 14 anos. Alguns contam o tempo pelas Copas do Mundo que você assistiu. Quantas Copas você já acompanhou? Quantas? De 4 em 4 anos, eu fiquei lembrando, né? Onde é que eu estava no 7-1, lembrança triste. Onde é que eu estava no Penta, no Tetra. Como é que Deus conta o tempo? Por gerações.
Deus acompanha as gerações. Por isso Moisés vai dizer assim: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sabe que Moisés, ele não perpassou por todas as gerações, mas nós estamos aqui ouvindo um homem de fé, que sabe que pela história do povo hebreu, que Deus tem acompanhado o seu povo desde o início, de geração em geração. E qual a afirmação dele? Tu tens sido o nosso refúgio. Deus tem guiado a história de seus antepassados, dos antepassados de Moisés, mesmo ele não estando presente. Mas o texto também diz que Deus conta o tempo por eras. Verso 2: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que agora ele coloca os montes, em toda a sua longevidade, lá na criação, antes da criação, o Senhor já existia, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele não é criado. No verso 4 ele diz: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Como é que o Senhor conta o tempo? 1000 anos são como o dia de ontem que se foi. Como é que Deus conta o tempo? Deus acompanha os nossos dias. Por isso você pode ver no verso 3: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Veja, Ele é um Deus que acompanha o seu povo de geração em geração. Ele é um Deus eterno que criou todas as coisas, mas Ele é o Deus que acompanha as nossas vidas de modo que Ele coloca um ponto inicial, nos dá o fôlego de vida, faz o homem surgir do pó. Ele conta os nossos dias. Em determinado momento Ele diz: pronto, acabou. E acabou. Toma o nosso espírito de volta e faz com que o nosso corpo desça à sepultura. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno. Quando entramos na presença de Deus, nós precisamos entender a sua eternidade. Entendamos isso, irmãos. Veja que um dos pecados de Adão e Eva foi tomar essa prerrogativa divina, ou tentar tomar. Porque quando a serpente faz aquela promessa que você vai saber todas as coisas, o que é isso? Senão despertar no coração do homem um anseio pela eternidade, em saber mais do que Deus. E muitas das vezes nós somos tentados a isso, a sermos mais sábios do que o Senhor. Quando Tiago escreve a sua epístola, ele vai condenar justamente aqueles que fazem seus planos, pensando que dominam a sua própria agenda. E ele vai dizer que fazer isso é algo presunçoso, pecaminoso. Quando entramos na presença de Deus em culto, em adoração, será que nós temos essa dimensão da eternidade? Contemplamos aquilo que é eterno em adoração. Ou será que nós nos deixamos ser roubados nesse tempo onde o nosso coração é alimentado da eternidade? É claro que fazemos isso em casa, nas nossas devocionais, mas aqui na dimensão do culto parece que a gente tem mais esse entendimento. Como nós somos roubados, né? Num tempo que é tão precioso. Às vezes quando nós não frequentamos as nossas reuniões, quando não cultuamos tanto. Nesses dias eu estava no culto e meu telefone começou a chamar de maneira insistente. E eu não atendi. De repente, alguém manda uma mensagem para mim. Eu vi que era lá do condomínio, onde eu moro. Aí eu disse: não vou atender não deve ser algo tão urgente assim. Eu vou cultuar. E continuei. O telefone começou a continuar a chamar. Aí daqui a pouco, alguém da portaria mandou uma mensagem dizendo assim: é o rapaz da Energisa, ele quer cortar, ele veio cortar a luz. Foi na época que eu fui morar, a gente ainda não tinha passado o nome, né, do antigo proprietário para o nosso e teve essa dificuldade, né?
Aí eita, o negócio ficou sério agora. Mas ainda eu resisti. Eu comecei a planejar aqui, rapidamente no culto. Tem nada não. Se eu chegar em casa, estiver no escuro, vou dormir na casa de mamãe, na casa da minha sogra, vou continuar aqui. Até aí eu estava tão crente, né? Eu estava tranquilo. Acontecesse que fosse, eu estava aqui, estava de boa. Aí, pela insistência, eu fui lá fora rapidamente. Aí disse, olha, o que você resolver aí está resolvido. E voltei. Quando eu cheguei, eu vi lá que o porteiro tinha convencido o rapaz da Energisa. Eu disse Energisa antes. Né? O rapaz da Energisa, para ele não cortar, ele disse, está certo, eu volto no outro dia. Né? Sabe, meus irmãos, às vezes nosso tempo ele é roubado por preocupações vãs, por coisas assim. Olha, Deus é quem domina o tempo, a nossa agenda, a nossa vida. E às vezes nós entramos, né, em culto, em adoração a Deus, tão preocupados e tão apegados com tantas coisas. E aqui nós podemos ser alimentados por um Deus que é eterno, pelo Senhor que é todo-poderoso. Nós devemos ter essa compreensão. Nós devemos ter essa compreensão. Esse Deus que acompanha as nossas vidas e quer que a gente desfrute, que a gente conheça desse Deus que é eterno. A segunda coisa, meus irmãos. Primeiro, Deus é eterno e diante dele tudo se torna breve. Tudo se torna muito efêmero, tudo passageiro. Não é? Eu estou lendo o Salmo 90, irmãos. Os que chegaram agora. A primeira coisa que nós falamos aqui foi que Deus é eterno e diante dele tudo se torna breve, mostrando aqui como é que Deus conta o tempo, através de eras, de gerações, conta os nossos dias e que nós devemos descansar nesse Senhor que sabe todas as coisas. Segunda coisa é que a breve vida humana é marcada pelo pecado. No versículo 5, diz assim, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. No versículo 7 diz, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora, meus irmãos, Moisés está observando, primeiro olhando para o Senhor Deus que é eterno. E agora olhando para a sua própria vida. Diante desse Deus que é eterno, eu sou pó. Tudo vai passar. Na experiência do salmista, a vida é como neblina, como uma planta que logo murcha e seca. Diz isso no versículo 5. No verso 7 ele vai dizer que a vida é conturbada pela ira de Deus. No verso 9 ele vai nos mostrar que a vida é um breve pensamento. Em outra versão, isso quer mostrar que a vida é um lamento contínuo. Consumimos nossos anos como um gemido. Vivemos, alguém já disse, um comentarista disse o seguinte, vivemos uma vida moribunda, chorosa e queixosa, e no fim de tudo o gemido será a sua finalização. Veja o resumo aqui que Moisés faz da experiência humana, da experiência de vida, não é assim? O infante que já nasce chorando, e certamente nos seus últimos instantes de vida, em qualquer idade, em qualquer época, muito possivelmente, muito provavelmente ele vai gemer. Mas durante essa jornada, durante essa peregrinação, é uma peregrinação também de lágrimas. Ele vai mostrar no versículo 10 que a vida é marcada por canseira e enfado, na melhor das velhices, viu? Chegando aos 80, aos 70 e talvez aos 80. Moisés viu uma geração cair aos seus pés. Na geração que atravessaram o deserto, por causa da incredulidade do povo, muitos ali ficaram pelo deserto. Diante dessa experiência, Moisés pode dizer, a vida é um constante gemido. A vida é marcada por canseira e enfado. No versículo 10, ele diz que a vida é como um voo. Alguém comentou, não andamos e corremos, mas voamos. O movimento mais rápido que qualquer criatura corpórea tem.
Nossa vida é como o voo de um pássaro. Está aqui agora e some de vista repentinamente. Você tem tido essa experiência? Alguns mais, outros menos. Talvez se olhando para o espelho hoje, você pode dizer, puxa vida, como a vida passou rapidamente. Talvez na sua própria experiência de vida você esteja ciente das dores, das lutas, das provações. Que consciência Moisés tem? Obviamente que essa é a vida vista por um homem piedoso, pecador, porque Moisés tem a consciência de que é pecador. O próprio Deus o impediria de entrar na terra, vocês sabem, né? Porque ele feriu a rocha, conduzindo o povo, pastoreando o povo, mas falhou. E aqui ele diz por experiência própria, a ira de Deus está sobre nós. É um homem piedoso, pecador, mas piedoso, que sabe que nada merece da parte de Deus, exceto sua ira. Que consciência de Moisés. Especialmente se a gente pensar que Moisés foi elogiado, lá em Hebreus, como um homem fiel, em toda a casa de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Um homem impiedoso, um homem que não teme a Deus, ele não consegue atentar para isso. Mas Moisés consegue fazer essa leitura da vida, como um servo de Deus que é, e sabe que a existência humana é marcada pela ira. E aqui ele vê que o ser humano, como a própria Escritura nos mostra, o enfado, o cansaço, as dificuldades, o fato da vida ser tão efêmera, o fato da vida ser cheia de gemidos é por causa dos nossos pais que pecaram lá no Gênesis, lá no Éden. E desde então a vida é uma canseira e um enfado. Essa é uma percepção que a gente tem também, pela misericórdia do Senhor. No verso 11, ele vai dizer, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder da tua ira? Calvino, comentando esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz que é um temor santo de Deus. E somente isso que nos faz sentir verdadeira e profundamente a sua ira. Os homens comuns, eles não entendem que Deus está irado contra eles. Porque, obviamente, eles vão dizer, o que foi que eu fiz? Deus existe? Como lemos aqui na escola bíblica do último domingo, Salmo 2, diz assim, rompamos os nossos laços. Então ele não percebe que está debaixo de constante ira de Deus. Eles não percebem. Calvino continua dizendo, somente o entendimento dos piedosos é ferido pela ira de Deus. E estes nem esperam pelos relâmpagos do Senhor, aos quais os réprobos resistem com o pescoço de ferro endurecido, mas tremem no exato momento em que Deus move o seu dedo mínimo que seja. Esse é o temor dos piedosos, que sabe, que não aguardam, como ele diz aqui, nem esperam pelos relâmpagos do Senhor, mas já estão prostrados. Temem ao Senhor, temem a ira do Deus vivo, desse Deus que é justo. Mas ainda a gente pode compreender que todas as dores, fugacidade da vinda, ainda que sejam decorrentes do pecado, punido pela ira divina, a gente entende que a gente merece algo bem pior do que isso. É pouco quando nós olhamos a justiça, o amor de Deus e todos os benefícios que Ele tem nos dado. Quando observamos a manifestação da ira de Deus, nós ainda entendemos, Senhor, Tu ainda tens sido misericordioso para conosco. Eu não sei se você percebeu, você está aqui numa reunião de oração buscando ao Deus vivo. Porque o acesso ao Deus eterno está aberto por meio de Cristo Jesus. E aí nós percebemos que ainda vivendo debaixo da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas faltas, por causa da nossa fraqueza, o mundo geme, a criação geme, nós estamos dentro desse contexto, desse tempo.
mas o favor de Deus sobre nós. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Temos a consciência, os nossos pecados nos trouxeram a esta destruição. A morte física é um antigo lembrete do legado nos deixado por Adão e Eva, e que tem sido a nossa herança desde então. Por isso, verso 8, ele diz assim: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Lembra do atributo que Moisés está enfatizando aqui? Qual é? Ele está falando da eternidade. Né? Eu falei que a eternidade tem toda uma relação com a sua onisciência, o fato de Deus saber todas as coisas. De fato, aqui no verso 8, ele vai dizer isso: conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Moisés sabe. Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu conheces a história do teu povo. Nada pode ficar escondido às tuas vistas, o Senhor conhece tudo. E é pautado nisso que o Senhor Deus há de julgar vivos e mortos. Quando todos os homens de todas as eras, de todas as gerações, estiverem diante da presença do Senhor, estiverem na presença do juiz de toda a terra, ninguém vai poder dizer: não, não foi bem assim. Não, olha, acho que o Senhor piscou o olho. Eu disse: não. E esse é o grande ponto. Porque sabemos que por meio de Jesus há misericórdia. Porque se nós olharmos, quem conhece o poder da tua ira? O Senhor, Ele não despeja a sua ira por completo sobre nós. Ele retém misericordiosamente. Mas por que isso acontece? Porque sobre Jesus Cristo, Ele não reteve a mão, mas pesou sobre o Filho de Deus toda a ira do Pai. E por isso nós podemos, pensando, quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece a cólera do Senhor? Jesus Cristo, por causa de mim. Esse entendimento faz a gente pensar como eu sou pecador e como Deus ele é misericordioso. Terceira coisa, a vida, mesmo sendo fugaz, passageira, é abençoada por Deus e vivida pela fé. No verso 12, é o verso principal aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu falei para vocês, é Moisés que está escrevendo aqui. Se ele estivesse aqui nesse culto, e se a gente quisesse pensar assim: eita, quem é que pode falar como contar os dias? 40 anos no deserto, confiando em Deus, vendo toda a experiência, Moisés estaria aqui no púlpito. E ele está. Né? Por meio da palavra, por meio do Espírito. Mas veja, ele mesmo se coloca como um aprendiz. Eu preciso aprender, por isso ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a mim, Senhor, ensina a congregação, a tua congregação, ao teu povo. Precisamos aprender isso, como contar os nossos dias, e não é essa a nossa luta. As nossas prioridades, a nossa agenda, o que devemos priorizar, o que deve ocupar o primeiro lugar, ainda que saibamos a luz da palavra, mas no dia a dia. Não sei para você, mas para mim é um grande desafio. Dia após dia. Ele está como um aprendiz. Essa é uma declaração especial, porque se trata de alguém que já está na velhice, mas que entende que ainda precisa adquirir sabedoria. Isso é uma lição de humildade para nós, talvez mais vividos na fé, talvez mais experientes, de nos colocarmos aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu ainda preciso aprender mais de Ti. Ele entende, ainda há um progresso, ele não se julga suficientemente sábio, e essa é uma virtude dos sábios, entenderem que ainda não são sábios o suficiente. Como é que a gente sabe? Como saber que estamos indo no caminho certo? No que tange a contar os nossos dias de maneira adequada. Olhando para as nossas prioridades. O que é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida?
buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é aprender a contar os dias, olhando para o Deus que é eterno, e saber que os nossos dias são limitados aqui. Entender que eu não vou poder fazer todas as coisas, eu não vou conseguir ler todos os livros da minha biblioteca. Eu não vou conseguir executar todos os projetos que eu tenho almejado. Talvez não alcançamos todas as metas que temos como igreja para o próximo ano, nem para os próximos anos. Mas é justamente, mesmo assim, entender que, Senhor, me ajuda, ó Deus, para que eu busque em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Se você colocar, talvez, elencar todas as suas atribuições, se você a demarca com esse princípio, buscar o reino de Deus, você vai ver como se enxuga, como se resume as suas prioridades. As atividades ainda permanecem, mas o que é que eu busco através dessas coisas? É tornar o nome de Deus conhecido, é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na minha agenda de trabalho, na minha agenda de estudos, é fazer com que o Senhor Deus seja glorificado no nosso evangelismo, nas nossas atividades. Esse é o ponto. Mas Moisés reconhece sua fraqueza. No verso 13 ele diz: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Essa é uma boa oração para a gente fazer, né, gente? Tem misericórdia da gente. Volta-te, Senhor. Merecemos a tua ira, mas age com misericórdia. Ele crê que em dias felizes. Olha o versículo 14. Ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Mas parece que é outro Moisés, parece que é outro discurso, não é? Porque quando a gente vê a primeira parte do Salmo, ele vai falar coisas assim tão negativas, ele parece ser tão pessimista, ele vai falar que a vida é canseira e enfado, a vida é vivida debaixo da ira de Deus, nossos anos vão se acabar como um breve pensamento, e tantas coisas assim. Mas no versículo 14 ele nos vem com essa: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Agora, o servo Moisés, ao se deparar com a eternidade do Senhor, com a sua fraqueza, agora ele consegue chegar na presença de Deus da forma que Deus quer, com humildade. Agora ele entende que no Senhor ele pode se alegrar. Em Deus ele pode cantar alegremente, mesmo os dias sendo difíceis, mesmo essa existência, essa experiência de peregrinação sendo de labuta, de dificuldade, debaixo do sol, mas ele sabe que a presença de Deus, do Deus eterno, há de acompanhá-lo, porque tem acompanhado. Essa tem sido a sua experiência ao longo da história. E ele sabe, o Senhor pode me saciar com a sua alegria, cantar de júbilo. O que fazer, irmão? Quando o seu dia estiver difícil, a sua experiência de vida não for a melhor. Senhor, me faz entender que a tua presença é suficiente para mim. É o Senhor, só o Senhor que pode me saciar. Não é a minha agenda, não é ainda que todos os meus projetos sejam concretizados, mas é o Senhor que pode me saciar espiritualmente. Com a tua bondade. Essa palavra bondade, ela marca todo o salmo. A maioria dos salmos quer dizer a aliança do Senhor. É a bondade amorosa. Tanto é que várias traduções aqui vai diferir, vão ser várias palavras utilizadas. Benignidade, misericórdia, amor, bondade. Eu não sei qual a sua versão está dizendo aí, mas todas elas nos remetem ao Deus que é fiel à sua aliança. E por fazermos parte da aliança de Deus, Ele promete estar conosco, Ele promete nos abençoar. Esse é o nosso Deus. Quando Ele diz no verso 15, alegra-nos, mais uma vez a expressão aqui, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Talvez olhando ali para a sua experiência no deserto ao longo de tantos anos, dizendo assim, Senhor, foi tão sofrido. Mas nos alegra, na mesma proporção. Pelo menos empata esse negócio, Senhor. Empata, porque o sofrimento foi grande. Se o Senhor empatar, eu já vou estar mais do que alegre.
Moisés, a alegria suplanta a dor. Porque nós já começamos a experimentar nessa vida uma alegria eterna. Toda a alegria que Deus preparou para mim e para você, elas não serão esgotadas durante a nossa experiência dessa vida, porque há delícias perpetuamente na presença de Deus. É uma alegria eterna que Deus tem preparado para nós. E ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Como é bonito isso. Domingo, por exemplo, a gente estava no culto e recebemos a Letícia por pública, Júlia por pública, estou profetizando aqui, Júlia por pública profissão de fé. E Olaci e Thaís vivenciaram isso. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Esse é o trabalhar para o reino de Deus. Isso é buscar aquilo que é eterno, é vivenciar. Senhor, deixe-me ver essas obras, as obras que o mundo busca, que trabalham, que as pessoas trabalham e buscam aí no mundo. A maioria delas vão cessar quando eles voltarem ao pó. Mas aqueles que vivem e buscam o reino de Deus, mesmo quando partirem um dia, as suas obras permanecerão. As suas sementes lançadas germinarão, darão frutos. E é por esse trabalho que nós devemos labutar e buscar no Senhor, que nos dê êxito. Verso 17 ele termina: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui ele encerra com a bênção araônica, muito parecida com a mesma bênção araônica lá de Números capítulo 6, dos versículos 24 a 26. Quando ele encerra, dando algumas instruções, ele diz: seja sobre o povo de Deus a sua bênção. E aqui ele está abençoando o povo, não a bênção que vem dele, a bênção que vem do próprio Deus. Vocês são abençoados. E essa deve ser a nossa experiência. Quando entramos na presença de Deus, nos deparamos com esse Deus que é eterno, olhamos para nós e dizemos: Senhor, nós somos pequenos, somos fracos, somos limitados, mas em Ti as nossas obras se perpetuam. A Tua bênção está sobre nós para sempre. A Tua bênção está sobre nós para sempre. Queridos irmãos, para encerrar, umas coisas para a gente pontuar rapidamente sobre os nossos projetos para o ano vindouro. Olhando para os projetos que fizemos aqui nesse ano, talvez nem todos você conseguiu executar. Talvez alguns ficaram pela metade. Talvez tenha sido por procrastinação. Que o Senhor se compadeça, tenha misericórdia de nós, porque Ele nos deu o tempo. O tempo é um bem escasso. Nós precisamos ser bons administradores, pensando na eternidade. Mas se você não conseguiu executar alguma coisa, porque quando você colocou na balança de prioridades, algumas coisas voaram dessa lista, e se foi pensando no reino de Deus, na justiça de Deus, você saiu na vantagem. Você saiu na vantagem. Que Deus nos dê essa graça de entendermos, de planejarmos conforme a sua vontade, priorizando aquilo que deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Porque a agenda é muito concorrida e tem tantas coisas e tantos vilões tentando roubar o nosso tempo, que a gente possa se consagrar ao Senhor, que a gente possa colocar na presença de Deus e que façamos parte do que Deus quer fazer em 2023. Que esse seja o projeto. Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer em 2023. Se eu fizer só aquilo que eu quero fazer, porque às vezes é tão mesquinho, às vezes até cheio de boa intenção, mas que nada vão acrescentar, quando pensamos na eternidade, isso vai virar pó. Nosso coração esteja na presença de Deus, dizendo: Senhor, Tu tens um plano. Eu creio que a não ser que Cristo volte, hoje, Maranata, né? Não sei que Ele nos chame, talvez o plano de Deus não seja que a gente assista a Copa do Mundo
de 2026? A menos que isso aconteça, que a gente possa estar na presença do Deus eterno, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor quer fazer e tem para fazer na IPC, na minha família, no meu trabalho, na minha escola. Eu quero fazer parte disso, Senhor. Usa-me para a tua glória. Ajuda-nos. Seja a nossa oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Santo Deus, o Senhor é fiel, de geração em geração. O Senhor tem preservado o seu povo. Obrigado, Senhor, pelas gerações passadas, ó Pai. Obrigado pela geração da minha avó. Obrigado pelo Senhor ter preservado no seu coração a semente do Evangelho. Obrigado pela geração que antecedeu a minha avó, da minha avó. Obrigado pelos antepassados, nossos antepassados. Obrigado pela história do teu povo. O Senhor que cumpriu as suas promessas, preservando as gerações até chegar em Cristo Jesus. Fiel o Senhor é. E hoje nós estamos na tua presença. Querido Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, somos fracos, falhos, Senhor. Muitas vezes priorizamos coisas que não são tão importantes assim e deixamos de lado aquilo que é urgente. Deixamos de lado aquilo que deve ocupar o primeiro lugar. É tão difícil discernir tantas vezes, ó Deus, mas que o Senhor dê sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias, ó Senhor, para que alcancemos o coração sábio, o coração de Cristo, em nome de Jesus. Pai, queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para o próximo ano. Que o Senhor nos use, nos ajude, ó Pai, para que, para o louvor da Tua glória, as obras das nossas mãos possamos colher os frutos desse trabalho, ou talvez mesmo não vivenciando, Pai, mas pela fé, crendo, ó Pai, que esses frutos serão colhidos. Ó Senhor Deus, quem experimentou da Tua ira? O Teu Filho amado Jesus, para que hoje, Pai, o Teu povo tenha plena certeza que a Tua bondade será para sempre conosco, eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos por isso. Amém. Amém. Pastor Flávio.